nervosos, né? O quê? Quer dizer que o que nós fazemos, né, não serve para nada? Jejuamos 2 vezes na semana, damos o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, praticamos todos os rituais da lei. E estamos na sinagoga todos os dias, todos os sábados, todos os dias da semana. E não está bom para o Senhor ainda? E Jesus diz, não, não está bom. Mas está justificado, está salvo, aquele homem ali que vocês odeiam. Mas que reconheceu que é pecador. Ele reconheceu que é pecador. E apela para a misericórdia divina. É ele quem está salvo. Vocês entendem por que Jesus contou essa história? É para ensinar para mim, hoje, para vocês, que nada que eu faça poderá ajudar na minha salvação. E aí, consequentemente, nada que vocês façam poderá ajudar na salvação de vocês. Entenderam? Porque se ajudar na salvação, é salvação pelas obras. E a Bíblia não ensina isso. Em Lucas 23, 39 e 43, nós temos outra historinha. Outra passagem ali que nos conta alguma coisa que Jesus estava lá no Calvário, né? Lucas 23, 39 e 43. Jesus estava já na sexta-feira crucificado entre 2 homens. A princípio ali os 2 injuriavam a Jesus. Mas em algum momento, aquele que a tradição chama de bom ladrão, começou a observar a Jesus então, o comportamento de Jesus, como Jesus orou pelos soldados que o crucificavam. Imagina, irmãos. Diz que a cruz era feita especialmente para cada homem que ia ser crucificado. Barrabás era maior que Jesus. Tiveram que esticar Jesus para conseguir chegar lá no outro furinho, para botar outro prego na mão, outro cravo. Jesus sofreu. E eu vi uma explicação, alguma coisa abrindo um parênteses aqui, Barrabás, que quer dizer filho do Pai. E nós somos filhos do Pai. E Jesus tomou o nosso lugar na cruz. É interessante, né? Muito bem, esse ladrão, ele viu então o comportamento de Jesus, Jesus orando por aqueles que o crucificavam. Ele viu quando Jesus se preocupou com sua mãe e João ao pé da cruz. Quando apresentou palavras de conforto para aqueles que passavam ali na frente da cruz, quem sabe caçoando de Jesus ainda, né? Palavras de bondade e cortesia. Então o coração dele começou a ser tocado pelo Espírito Santo. E em dado momento, então, esse toque do Espírito Santo arrancou dele uma gratidão tamanha que ele disse assim para Jesus: Senhor, quando vieres no teu reino, que o Senhor é rei, e eu reconheço que o Senhor é rei. Quando vieres no teu reino, lembre-se de mim. Esse ladrão falou para Jesus. E o que Jesus respondeu para ele? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aí eu quero fazer mais algumas perguntinhas. Aquele ladrão morreu na sexta-feira? Morreu porque não ficava, no sábado não ficava crucificado. Então ele morreu na sexta-feira. Jesus morreu também, mas não precisou ser quebrado nada dele para morrer. Aquele ladrão morreu na sexta-feira. Sim, ele morreu. Pergunto, quantos sábados aquele ladrão guardou? Nenhum. 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 Não guardou nenhum sábado. Eu não estou dizendo aqui para não guardar o sábado. Eu estou contando uma história verídica, né? Ele não guardou nenhum sábado. Quanto de dízimo ele devolveu?
Nada. Tem certeza? Nada de dízimo? Nada ele devolveu. Quantos estudos bíblicos ele deu? Nenhum. Não tem nada errado aí. Nenhum estudo bíblico. E aí Jesus disse para ele que ele vai estar no paraíso? Sim, Jesus disse para ele que ele vai estar no paraíso. Amém? Mas ele entregou, ele era bandido, ele era ladrão, ele entregou o coração para Jesus ali na cruz e morreu. Ele não fez nada. Tá certo isso? Isso não, e ele está salvo então? Ele está salvo. Jesus garantiu para ele que ele vai estar no céu, né? Aí mais algumas perguntinhas. Isso não é injusto? Isso não é injusto, irmãos? Irmão Enio. E o fariseu que fez tudo não está salvo? O fariseu que fez tudo não está salvo? Jesus não falou sobre fariseus ali, né, que estão salvos, né? Não vou dizer que eles não se salvem, não vão se salvar, que Jesus não salvou alguns deles. Mas ali não fala nada, né? Por que o ladrão está salvo? Porque ninguém é salvo por obras. Tem uma poesia que diz que esse ladrão foi o maior ladrão de todos os tempos da história humana, porque ele viveu a vida inteira roubando e na hora da morte ele roubou a salvação. Mas isso não é correto, né? Ele não roubou a salvação. Essa poesia está errada, né? É uma poesia secular, né? Então essa poesia está errada. Porque ele não roubou a salvação. Ele aceitou aquilo que é oferecido de graça. Amém? Aceitou o perdão e aceitou a salvação. Nós precisamos olhar para a Bíblia e entender essa verdade. A salvação é pela graça. Nada que você faça pode ajudar na sua salvação. Sabe por que tem tantos irmãos na igreja, tantos cristãos desesperados dentro da igreja? Porque eles não conseguem fazer todos, não conseguem fazer todas as coisas que eles acham que deveriam estar fazendo para serem salvos. Entenderam? Eles estão desesperados porque eles não conseguem fazer todas as coisas que eles acham que deveriam estar fazendo para serem salvos. E dizem ainda: esta semana eu não guardei a lei. Outro dia eu contei uma mentira. Contei uma mentira lá. Outro dia. Eu contei uma mentirinha lá. Ontem eu tratei mal aquele cidadão lá na esquina, na sinaleira. Me pediu alguma coisa, eu tratei mal. Eu tratei mal ele. Eu estou perdido. Tratei mal o fulano, eu estou perdido. Eu não guardei a lei, contei uma mentira e tratei mal alguém. Eu não tenho Cristo no coração, estou perdido. Quem disse para você que você está perdido ou salvo por causa das obras? A Bíblia diz isso? O Evangelho nos ensina que nós não seremos salvos por praticarmos boas obras e nem seremos condenados por praticarmos as más obras. No livro Testemunho para Ministros e Obreiros do Evangelho, Obreiros Evangélicos, página 456, de Ellen White, ela nos diz: o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer.
Justificação é sinônimo de salvação. E a salvação para Ellen White é pegar a glória do homem, a sua justiça, as suas melhores obras e lançar na terra, no pó. E fazer por ele, Deus fazer por ele, aquilo que ele mesmo não pode fazer. E isso é salvação. Amém? Eu vou contar agora outra história. Verídica também. Existe lá em Roma uma escadaria que os italianos chamam de Scalera Sancta, escada santa. Segundo a tradição, um anjo trouxe lá de Jerusalém essa escada. E essa escada teria sido usada por Jesus quando Pilatos lavou as mãos. Depois que Pilatos lavou suas mãos, Jesus desceu por essa escadaria. A tradição diz que Jesus desceu por ela após o julgamento. E um anjo então a levou para Roma. E hoje ela está lá no outro lado da rua do Batistério, atrás da Basílica São João de Latrão, ou San Giovanni Laterani. E a tradição ensina que todo aquele que subir a escadaria de joelhos, quando alcançar o topo, seus pecados estarão perdoados. Isso é salvação pelas obras. E Ellen White nos conta que no século XVI, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, entendendo esse ensinamento da igreja, ele comprou uma penitência e foi lá cumprir a sua penitência, né? Subir a escadaria. E Ellen White nos conta então em seu livro O Grande Conflito que enquanto Martinho Lutero subia essa escadaria de joelhos, ele ouviu uma voz claramente que disse para ele: o justo viverá pela fé. Quando ele então ouviu essa voz dizendo: o justo viverá pela fé, ele ergueu-se de um salto e saiu correndo dali apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. E desde aquele momento, então, ele viu mais claramente do que nunca antes, né, a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação. E a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. Grande Conflito, página 125, para quem quiser conferir. Eis o segredo da salvação: confiar nos méritos de Cristo, não nas obras humanas. Quer ser salvo, precisa confiar exclusivamente nos méritos de Cristo, não nos seus méritos. Não são as minhas obras, não são as tuas obras, são as obras de Cristo que nos salvam. Todo aquele que entregar a sua vida a Cristo e o aceitar como Salvador, quando ele for diante do juiz de toda a terra, porque Deus vai nos julgar, né? Deus não nos verá nem as nossas obras. Deus verá Jesus e as obras de Cristo. Ele verá Cristo e suas obras. Jesus toma o nosso lugar e Deus nos salva por intermédio de Jesus. É Cristo em nós, amém? É Cristo em cada um de nós. É Cristo em você, amém? É Cristo em você que está em casa para te salvar, não as suas obras. Sem Cristo eu não sou nada. Você sem Cristo não é nada. Pode guardar a lei de Deus, pode não matar, não roubar, pode dar o dízimo, pode ser fiel ao esposo, pode ser fiel à esposa, pode fazer trabalho missionário, trazer ao batismo 40, 50 almas por ano. Nada pode mudar, nada pode ajudar na sua salvação. Uma vírgula não vai ajudar na sua salvação. Todas essas obras não vai ajudar na sua salvação. Porque nós, pecadores, dependemos da graça de Cristo Jesus. E enquanto Cristo não habitar o coração, estamos condenados. Totalmente condenados.
Você só pode ser salvo se Cristo habitar no seu coração. Porque é a nossa fé nos méritos dele, no que ele fez, que vai nos salvar. Mais nada. Essa verdade é radical demais. Essa verdade é forte, né? A igreja adventista não é mais uma igreja na terra, só mais uma igreja evangélica na terra. É uma igreja tradicional evangélica. Nós não somos só isso. Nós somos a igreja remanescente, e por sermos a igreja remanescente, encontramos o equilíbrio do evangelho, a relação entre fé e obras. E como tudo que Deus fez é perfeito, você não precisa se afastar nenhum verso da Bíblia para entender esse equilíbrio. Voltamos lá a Efésios 2, 8 e 9. Enquanto vocês procuram. Nós lemos então 8 e 9. Agora vamos ler o verso 10. Todos acharam? Vou repetir o 8 e 9, então, para nós ficarmos dentro do contexto, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ué? Mas Paulo não falou que a salvação é pela graça e agora colocou as obras? Como é isso? Claro, o equilíbrio do evangelho. Esse é o equilíbrio do evangelho. E o que Paulo está dizendo então? Nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos pela graça para andarmos nas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então vou repetir as 3 perguntas do começo. Posso? Guardar a lei de Deus ajuda na salvação? Não. Mas todo que é salvo por Cristo, guarda a lei. Amém? Devolver dízimos e ofertas ajuda na salvação? Não. Mas todo aquele que é salvo por Cristo é fiel, dizimista e ofertante. Fazer trabalho missionário e levar pessoas a Cristo ajuda na salvação? Não. Mas todo aquele que é salvo por Cristo, o primeiro desejo do coração é partilhar Cristo com os outros. Entendeu como se equilibra fé e obras? Quando a gente tem uma notícia boa, a gente não conta para todo mundo? Conta, né? Quando nós temos Cristo no coração e somos salvos por Cristo, o primeiro desejo do coração é partilhar Cristo com os outros. Então os adventistas não guardam o sábado porque são legalistas e querem ser salvos pelas obras? Não. Nós guardamos o sábado porque Cristo um dia nos alcançou, amém? Amém. Porque o dia em que Cristo entrar no coração, os 104 versículos, textos que estão na Bíblia sobre o sábado terão um significado diferente. Em uma determinada semana de oração, algum tempo atrás, na saída, um convidado falou que precisava repensar sobre o sábado, sobre a sua religião, sobre a sua imortalidade, sobre a imortalidade da alma. O Espírito Santo está trabalhando e tocando o coração de muitas pessoas, amém? Amém, está trabalhando. As pessoas estão vendo, estão entendendo. Isso é Cristo começando a entrar no coração, amém? A igreja adventista não ensina que para ser salvo é preciso dar o dízimo e as ofertas. A salvação é pela graça. Mas uma vez que eu sou salvo por Cristo, dou o dízimo e ofertas, e não só dou o dízimo e ofertas, como me entrego a mim mesmo para Deus, porque tudo é dele.
A igreja adventista não ensina que é preciso se envolver na salvação dos outros. Não é preciso. Nós não ensinamos isso. A igreja não ensina isso. Mas uma vez alcançado pela graça, a pessoa é transformada e naturalmente vai querer partilhar com os outros. Porque o que faz bem para si, o que faz bem para mim, eu quero que faça bem para os outros. Pode fazer bem para os outros e vai fazer bem para os outros. Para aqueles que sofrem sem o Evangelho, que estão presos num monte de regulamentos que os homens criaram e colocaram sobre as pessoas e que não levam a lugar nenhum. Em Apocalipse 7, 13 e 14, ali fala sobre os que vestem as vestiduras brancas, e Deus diz: são os que lavaram as vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É o Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue do Cordeiro que nos perdoa, que nos aceita, que nos salva. E uma vez que aceitar a Cristo como Salvador, não se engane. Não se engane. Haverá quedas ainda. Muitas quedas. Não é? Haverá falhas. Mas todas as vezes que você falhar ou cair, você precisa voltar para a cruz para ser lavado no sangue do Cordeiro. Justificação não é uma coisa que acontece uma vez na vida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é. Justificação é diária. Porque toda vez que você precisar da justiça de Cristo, ela aí vai estar. Amém? Amém. Por isso a palavra de Deus diz: 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta. Amém? Talvez você não consiga viver aí a altura que você acha que deveria viver, mas aos olhos de Cristo você é perfeito. Amém? Sabe por quê? Porque você é filho, você é filha de Deus. Quando lemos a Bíblia e encontramos ali o Daniel, José, Abraão, nós encontramos outras pessoas também. Nós encontramos ali o ladrão da cruz, né? Também encontramos aquela mulher de João capítulo 8, com os que teve 7 demônios. E nós também encontramos Pedro, que negou Jesus. Pedro não negou Jesus? Pedro negou. Né? Ele negou o seu Senhor. Nós encontramos eles na Bíblia também. E sabem em que situação eles estão? Salvos. Amém? Eu não estou dizendo que estão lá no céu, estou dizendo que estão salvos. E por que eles estão salvos? Por quê? Porque eles fizeram, o que eles fizeram é perfeito para Deus. E por que é perfeito? Porque Cristo transformou. Não foi a obediência deles, não foi só a fé deles, a fé que eles exerceram, foi os méritos da cruz. Por causa dos méritos da cruz, a palavra diz assim: pode o leopardo mudar a sua cor, a cor da sua pele? Ele pode? Ele não pode, né? Agora eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, para nós todos. Como você espera deixar de ser pecador sendo pecador? Você consegue? Não, ninguém consegue. Né? Então, o que o homem precisa fazer? Precisamos correr para os braços de Jesus e dali não sairmos jamais. Jamais sairmos dali. Precisamos ter fé e entregar o nosso coração a Jesus e deixarmos ser transformados pelo seu poder. Precisamos aceitar a graça salvadora e obedecermos, porque fomos salvos. Precisamos compartilhar essa graça salvadora com os outros e não sairmos mais dos braços de Jesus. Amém? Que esse seja o nosso desejo e oração. Aceitarmos a graça
e não sairmos mais dos braços de Jesus. Amém? Para encerrar aqui, nós vamos cantar o hino 208, Graça Excelsa. Enquanto nós cantamos, participe. É no Facebook, né, que vai passar, né? Participe ali, você que está em casa, né? E diga ali, digite ali, eu aceito a graça salvadora. Aceite a graça de Jesus. E todos nós aqui também devemos aceitar a graça de Jesus. A salvação é de graça para nós, né? Custou tudo para Jesus, mas para nós é de graça. É só aceitar. Vamos cantar então, adorar a Deus. Após o hino, nós voltamos então para a oração final. Excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. Libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Que nós possamos compreender, entender e confiar no amor de Jesus, né? Nos entregar a Jesus todos os dias, permanecer com Ele, fazermos as boas obras por amor e com amor, levarmos as boas novas da salvação para as outras pessoas com amor, para que elas possam ter essa oportunidade também de se entregar para Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por esse sábado maravilhoso. Te agradecemos pela mensagem, te agradecemos pelo entendimento, te agradecemos pela graça de Jesus, pela nossa salvação e porque temos a oportunidade de levarmos essa mensagem de salvação para outras pessoas. Que as pessoas que estão acompanhando e que venham entrar em contato conosco
possam ser tocados pelo Espírito Santo e possam entender e entregar seu coração para Ti. Guarda todos nós, dá um bom restante de sábado, leva agora para os nossos lares, abençoa-nos, abençoa também aqueles que estão nos assistindo no canal de transmissão, para que eles possam sentir o Teu abraço, sentir a paz, sentir Tuas bênçãos, sentir o Teu perdão e Teu amor, e também entregue seu coração para Ti. Fica conosco, Senhor, eu te peço, com perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus. Amém. Agradecemos nossos amigos do canal de transmissão que estão nos acompanhando, que possam se sentir realmente abençoados por Deus e nos acompanhem em outras ocasiões, sábado que vem novamente, às 10h30, né? E tenham uma boa semana, fiquem com Deus e um feliz ano novo para todos. Excelsa de Jesus, pedido me encontrar, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz